Ele voa, ele é invulnerável, ele é forte e ele usa uma cueca por cima da calça. No vídeo de hoje vamos falar da origem do Superman, o maior símbolo de esperança, justiça e poder dos quadrinhos. Hoje você vai descobrir quem é o Superman, seus criadores, sua história, seus poderes, seus vilões e algumas curiosidades que você talvez nunca tenha ouvido falar. Fica comigo que depois da vinheta eu te conto tudo sobre o Homem de Aço. Rodou! Salve, amigos nerds! Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Acerto Crítico. E o assunto do vídeo de hoje é o Superman. Saiu o trailer oficial do novo filme do Superman, e nós aqui do canal decidimos fazer um vídeo completo contando a trajetória do maior super-herói da DC Comics. Mas antes de ir para o vídeo, dá aquela moral pra gente, se inscreve no canal, ativando o sininho para ficar por dentro das novidades que nós temos aqui toda semana para vocês. E sem mais demoras, bora pro vídeo. O Superman surgiu em 1938, criado por Jerry Siegel e Joe Shuster, dois jovens judeus de Cleveland que queriam um herói que inspirasse o bem. Ele apareceu pela primeira vez na revista Action Comics, número 1, e ali nascia o primeiro super-herói da história dos quadrinhos modernos. Kal-El é um alienígena do planeta Krypton. Antes da destruição de seu mundo, seus pais o enviaram para a Terra em uma cápsula. Ele foi encontrado por um casal de fazendeiros no Kansas, Jonathan e Martha Kent, que o criaram como Clark Kent. Não me diga! Anos depois, na Terra, ele descobre seus poderes e decide usá-los para proteger a humanidade. Realmente. Poderes. O Superman é considerado um dos personagens mais poderosos de toda a cultura pop, e isso não é à toa. Seus poderes vêm da radiação do nosso Sol amarelo, que é absorvida pelas células do seu corpo kryptoniano. Sob esse Sol, ele desenvolve habilidades que desafiam a lógica, e essas habilidades são: super força. Ele pode levantar carros, trens, montanhas e até mover planetas, dependendo da versão. Super velocidade. Não tão rápido quanto Flash, mas o suficiente para ultrapassar a velocidade do som e até mesmo da luz em algumas histórias. Visão de calor. Dispara feixes de energia intensa pelos olhos, capazes de cortar o aço ou até derreter concreto. Visão raio-x. Consegue ver através dos objetos sólidos, com exceção do chumbo. Invulnerabilidade. Balas, bombas, lasers, esquece, quase nada disso pode feri-lo. Voo. Ao contrário do que muitos pensam, ele não flutua, ele realmente voa, controlando a gravidade e a propulsão. Sopro congelante. Pode resfriar objetos instantaneamente, criando gelo ou congelando inimigos. Audição super aguçada. Capaz de ouvir sussurros a quilômetros de distância ou gritos de ajuda de alguém que esteja em qualquer lugar do planeta. Intelecto avançado. Em algumas versões possui inteligência sobre-humana e memórias fotográficas. Combinados, esses poderes fazem dele praticamente um deus vivendo entre os humanos. É verdade. Agora eu vou te contar um pouquinho sobre Clark Kent, a identidade secreta do Super-Homem. Você tá falando sério? Mas o que torna o Super-Homem tão especial é justamente Clark Kent. Ele trabalha como jornalista no Planeta Diário, em Metrópolis, ao lado de Lois Lane, sua eterna paixão. Enquanto Superman é um deus entre os homens, Clark é tímido, gentil e vive tentando manter sua identidade secreta protegida. Esse contraste é o que torna o personagem tão humano, mesmo sendo um alienígena. Agora, falando em disfarce, né? Um óculosinho só pra disfarçar em um terno é difícil de engolir, né? Mas tudo bem, vamos deixar isso pra lá. Eu disse pra você calar a sua boca e não falar comigo! Vilões. Agora eu vou falar dos vilões, dos principais vilões do Super-Homem. Se liga aí. Apesar de todo o seu poder, o Superman enfrenta ameaças à altura, e muitas delas não podem ser vencidas apenas com força. Lex Luthor. O arqui-inimigo mais clássico do Homem de Ferro, um gênio bilionário, cientista e empresário obcecado por provar que o Super-Homem não é confiável. Luthor acredita que os humanos não devem depender de um alienígena como seu salvador supremo. General Zod. Um kryptoniano como Kal-El, mas com uma mente militar e sem a menor empatia. Zod representa tudo que o Superman poderia ser, se tivesse escolhido um caminho errado, obviamente. Brainiac. Um dos vilões mais perigosos do universo, um ser cibernético que coleciona e destrói civilizações. Ele é responsável por encolher e engarrafar a cidade de Kandor, que ficava em Krypton. Doomsday.
Um monstro imparável, criado unicamente para matar e destruir. Ele é conhecido como o ser que matou o Super-Homem na icônica saga dos anos 90. Ele evolui a cada batalha, tornando-se resistente a tudo que o já feriu anteriormente. Bizarro. Um clone falho do Superman, com poderes invertidos e mente confusa. Ele tenta ser um herói, mas só causa destruição e morte. Parasita. Um vilão que absorve a energia vital e os poderes de quem toca, inclusive do próprio Superman. Metalo. Um ciborgue com coração de kryptonita, a única fraqueza conhecida do Superman. Darkseid. Governante supremo de Apocalipse, ele busca a equação antivida e representa o puro controle e a dominação total. Cada um desses vilões desafia o Superman de maneiras diferentes, física, moral e até emocionalmente. Caracas. Porra! Agora eu vou te contar algumas das maiores histórias já escritas sobre o Homem de Aço. Ai, não! O Superman já protagonizou dezenas de sagas marcantes. Algumas delas definiram o personagem para sempre. E as principais são: A Morte do Superman. Escrita em 1992, essa HQ conta a história da morte do Superman, quando ele enfrentou Doomsday até o último suspiro. O Reino do Amanhã. Uma história sombria e épica, onde heróis do passado confrontam uma nova geração de vigilantes violentos. Entre a Foice e o Martelo. E se o Superman tivesse caído na União Soviética ao invés dos Estados Unidos? Uma realidade alternativa e impactante, onde Superman era utilizado como uma arma militar pela União Soviética. All-Star Superman. Escrita por Grant Morrison, essa HQ é um tributo poético e filosófico ao mito do Superman. Para o homem que tem tudo. Um conto emocionante onde o Superman vive uma vida perfeita dentro de uma ilusão. Superman Brainiac. Uma reinterpretação moderna e intensa do vilão alienígena, com consequências sérias para o super-herói. Superman Birthright, uma versão moderna e atualizada da origem de Clark Kent. Essas histórias mostram que o Superman é mais do que força bruta. Ele é símbolo, sacrifício, esperança e compaixão. Que lindo, cara! Agora vem uma das partes que eu mais gosto, que são as curiosidades que eu vou te contar agora sobre o Homem de Aço. Bora lá! Isso. O S no peito do Superman não significa Superman kryptoniano, não, isso já foi dito até nos filmes. É o símbolo de esperança no idioma kryptoniano. Tá bom. Nicolas Cage quase interpretou Superman nos anos 90, em um filme que nunca chegou a ser produzido. Que pena. O Superman já enfrentou o Hulk, o Thor e até o Goku em crossovers e fanfics. Ele é um dos personagens mais adaptados da história, séries, filmes, animações e jogos. Você é o bichão mesmo, hein, doido? E sim, o Superman tem um cão. Será? Krypto, ou Supercão, também veio de Krypton e possui os mesmos poderes que Clark. Ele já salvou o mundo diversas vezes e até ganhou a sua própria série animada. Legal! Bem louco! O Superman foi eternizado pelo ator Christopher Reeve nos anos 70 e 80. Mais recentemente, ele ganhou mais força com Henry Cavill no universo da DC, com filmes como Homem de Aço, Batman vs Superman e Liga da Justiça. Agora, com o reboot comandado por James Gunn, David Corenswet assumirá o manto do Superman e promete uma nova era para o herói nos cinemas. Superman é mais que força e superpoderes. Ele representa o melhor da humanidade mesmo não sendo um humano. Ele é o símbolo de que sempre podemos fazer o certo mesmo quando isso parece impossível. E por isso que mesmo depois de 85 anos, ele ainda voa mais alto do que todos os super-heróis. E você, curte o Superman? Gosta desse super-herói? Já leu os HQs? Conhece alguma das histórias que eu falei aqui? Conhece algum detalhe que eu tenha deixado de falar aqui? Deixe seu comentário pra gente aí com a sua resposta. E não esqueça também de compartilhar, curtir esse vídeo com os amigos e, obviamente, se inscrever no nosso canal para dar aquela força pra gente. Eu vou ficando por aqui e te vejo num próximo vídeo. Valeu!